Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 11 a 17 de março. De maneira resumida, vamos ver as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura do Salmo, capítulo 18. Depois, passando para a seção Nossa Vida Cristã, nós teremos necessidades locais, que será feita pelo ancião da sua congregação, e também realizações da organização de março de 2024, que também será feito por um ancião da sua congregação. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos estar iniciando o capítulo 7 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, parágrafos 1 a 8 e o quadro na página 53. Vamos ver que respostas práticas podemos comentar também nesse estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Ele veio voando, montado num querubim, veio velozmente nas asas de um espírito. A pergunta: por que o salmista disse que Jeová estava montado num querubim? Resposta: de maneira simbólica, os querubins serviam como a representação do carro de Jeová, no qual ele viajava, e as asas dos querubins ofereciam tanto proteção vigilante como rapidez na viagem. Assim, Davi, em cântico poético, descreveu a rapidez com que Jeová veio em sua ajuda, dizendo que veio montado num querubim e veio voando, até mesmo nas asas do espírito. Muito bem, agora com base na leitura completa do livro do Salmo 18, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo no primeiro versículo do Salmo, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: Eu te amo, ó Jeová, minha força. Veja a lição que interessante. Observamos claramente nesse versículo que Davi demonstrou seu amor e apreço por Jeová. Isso nos ensina a importância de sempre mostrarmos nosso amor a Jeová da mesma forma, agradecendo-lhe por todas as coisas boas que ele nos deu. Agora, a próxima joia podemos encontrar logo em seguida no versículo 2, ainda no capítulo 18. Diz assim: Jeová é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro. Salmo, capítulo 18, versículo 2, a lição. Jeová foi um refúgio para Davi, e sem dúvidas hoje ele também é para todos os seus servos. Por isso, como lição, é muito importante, quando passarmos por problemas, assim como Davi, recorrermos até ele, que com certeza ele será nosso escudo protetor. Agora, continuando, veja o que diz o versículo 3, ainda do capítulo 18. Invoco a Jeová, que é digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. A lição: como observamos no texto, Jeová é digno de louvor, ou seja, ele é o único que merece nossa honra e louvor por ser o Todo-Poderoso e cheio de amor leal. Portanto, como lição, devemos sempre sermos gratos a Jeová e fazer de tudo para dar honra e louvor que ele merece. Passando agora para o versículo 6 do Salmo 18, veja o que diz: Na minha aflição eu invoquei a Jeová.
Clamei ao meu Deus por ajuda. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Salmo capítulo 18, versículo 6, a lição. Vimos aí que quando passamos por situações difíceis, podemos, assim como Davi, recorrer ao nosso Deus em oração. E podemos ter plena confiança de que, por ser um Deus tão amoroso, Ele nos ouvirá e nos dará uma saída para todos os nossos problemas. Agora, continuando, queridos irmãos, veja o que diz o Salmo, capítulo 18, versículo 16. Das alturas ele estendeu a mão, ele me segurou e me tirou de águas profundas. Veja a primeira lição. Uma lição que podemos tirar desse texto é que às vezes podemos fazer coisas das quais nos envergonhamos. Mas se implorarmos a Jeová que nos ajude a mudar, podemos ter plena certeza de que Jeová nos tirará dessas águas profundas, vamos assim dizer, pois seu amor não conhece limites. Agora, uma segunda lição é que, por mais fundo que seja o buraco ou as águas de problemas que estejamos, Jeová, no seu grande amor, tem não só o poder, mas também o desejo de nos ajudar e nos abençoar. Mas para isso, precisamos confiar nele de todo o nosso coração e fazer a sua vontade. Então, o tema do capítulo 7 é Felipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Vamos ver que exemplo Felipe deu de evangelizador. Temos como base o texto de Atos, capítulo 8, versículos 4 a 40. Veja as perguntas dos parágrafos 1 e 2. Uma só pergunta. Como os esforços para silenciar as boas novas tiveram efeito contrário no primeiro século? Resposta. Vemos aqui que após começar uma onda de violenta perseguição, os discípulos fugiram e se espalharam para muitos lugares. E isso teve um resultado inesperado, porque esses que fugiram começaram a declarar as boas novas da palavra nos lugares para onde foram. Então, essa perseguição não apenas falhou em silenciar as boas novas, mas acabou contribuindo para a divulgação da mensagem, pois os perseguidores possibilitaram que a pregação do reino alcançasse territórios bem distantes. Primeiro subtítulo do estudo: Os que tinham sido espalhados, com base em Atos, capítulo 8, versículos 4 a 8. Pergunta do parágrafo 3. Três perguntas. A pergunta A: quem era Filipe? Então a resposta, irmãos, está aqui no asterístico. Se os irmãos clicarem aqui no parágrafo 3, depois do um dos que tinham sido espalhados foi Filipe. Temos aí uma estrelinha. E aí vem mostrando quem que foi Filipe. Diz assim: esse não se trata do apóstolo Filipe, mas do Filipe que, conforme mencionado no capítulo 5 deste livro, estava entre os 7 homens de boa reputação, designados para organizar a distribuição diária de alimentos entre as viúvas em Jerusalém, tanto as que falavam grego como as que falavam hebraico. Parágrafo 3, a pergunta B. Por que a maioria das pessoas em Samaria ainda não tinha ouvido as boas novas? Resposta: porque certa vez Jesus havia instruído seus apóstolos: não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda o parágrafo 3, agora a pergunta C. O que Jesus havia predito que aconteceria com aquele território? Jesus sabia que, no tempo devido, Samaria receberia testemunho cabal, pois antes de subir ao céu, ele predisse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Muito bem, agora vamos para o parágrafo 4, a pergunta: como os samaritanos reagiram à mensagem de Filipe e que fator talvez tenha contribuído para isso? Notamos aqui que os samaritanos descobriram que a mensagem das boas novas não fazia distinção de pessoas, sendo muito diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Por dar testemunho com zelo e imparcialidade em Samaria, Filipe mostrou que não era influenciado pelo preconceito dos que desprezavam os samaritanos.
Não é de surpreender, então, que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. Agora os parágrafos 5 a 7. Dê exemplos de como o fato de os cristãos serem forçados a se mudar de um lugar para o outro contribui para a divulgação das boas novas. Então, se os irmãos observarem nesses 3 parágrafos, dos 5 a 7, temos 3 exemplos. Mas, para o comentário não ficar muito longo, eu vou citar apenas um exemplo. Então, esse exemplo está no parágrafo 5. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová puderam dar um notável testemunho em campos de concentração nazistas. Um judeu que conheceu as testemunhas de Jeová num desses campos disse: "A força moral dos prisioneiros que eram testemunhas de Jeová me convenceu de que a fé que eles tinham se baseava nas Escrituras, e eu mesmo acabei aderindo a essa fé." Parágrafo 8. A pergunta: que impacto mudanças políticas e econômicas tiveram na obra de pregação? Resposta: em décadas recentes, mudanças políticas e econômicas também abriram oportunidades para que a mensagem do reino fosse levada a pessoas de vários idiomas e nacionalidades. Alguns que viviam em zonas de guerra e em regiões muito pobres fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. A chegada de muitos refugiados levou à formação de territórios de língua estrangeira. E nesse quadro, irmãos, na página 53, com o tema Filipe, o evangelizador. Então, de maneira resumida, aí vem contando um pouco sobre a vida de Filipe, que ele contribuía muito, cooperava de perto com o corpo governante do primeiro século, também que ele constituiu uma família, mas mesmo assim ele era um excelente evangelizador, ele tinha muito zelo pelo ministério e permaneceu forte. Aqui diz também que ele teve 4 filhas que também profetizavam, indicando que ele ensinou sua família a amar e a servir a Jeová. Então, se caso o dirigente do estudo pedir para ler esse quadro, os irmãos fiquem à vontade para ler e dar um breve comentário sobre a vida de Filipe. Então, essa foi a preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 11 a 17 de março. E realmente, mais uma reunião muito encorajadora que, sem dúvidas, fortaleceu a fé de cada um de nós. Esperamos que com essas respostas práticas e toda essa ajuda, esse auxílio do vídeo, você consiga elaborar boas respostas para dar pelo menos um comentário na reunião. Que Jeová abençoe cada um de vocês. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão fazer essa preparação. Um grande abraço, que todos vocês tenham uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.